Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje vamos dar continuidade aos estudos sobre eletrostática, tá bom? Parte 2. Vamos entender como ocorre, tá bom? Os processos de eletrização. Então, muita atenção na aula, foco, tá bom? E vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, antes de começarmos, tá bom? Nossos estudos sobre os processos de eletrização, vamos dar uma lembrada, tá bom? Da aula anterior. Olha, um sistema que tenha o mesmo número de elétrons e prótons, dizemos que ele está em seu estado neutro ou elementar, ou seja, a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá bom? São iguais. Então, nesse caso, esse corpo ele é neutro, tá bom? Agora, quando ocorre o desequilíbrio, ou seja, quando um cede elétron para o outro, aí a quantidade de elétrons do sistema, dizemos que este encontra-se eletrizado ou eletricamente carregado. Define-se por carga elétrica a diferença existente na quantidade de prótons e elétrons de um sistema. Pessoal, quando há essa troca, né, de elétrons, o que acontece? Quando há mais prótons em um sistema, dizemos que ele tem caráter positivo, ou seja, está carregado positivamente. Caso contrário, se ele tiver mais elétrons, dizemos que ele está carregado negativamente. Outra coisa para observar, pessoal, que as cargas elétricas de mesmo sinal, eles se repelem, tá bom? E as de sinais contrário, esses se atraem, ok? Não esqueça disso, beleza? Então, vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, vamos também revisar a parte dos condutores elétricos, tá bom? Então, define-se condutor elétrico todo e qualquer sistema, né, material que permite a mobilidade, né, a movimentação de cargas elétricas no seu interior. Exemplos de condutores, né, bons condutores elétricos são os metais, que se caracterizam, pessoal, por possuírem grande quantidade de elétrons livres, né, na eletrosfera, né, gente? E esses elétrons estão fracamente ligados ao átomo. Então, veja na ilustração aqui que os elétrons eles ficam trocando de átomo, gente, ó. Tem uma movimentação de elétrons muito grande. Então, nesse tipo de materiais, né, que a gente chama de bons condutores elétricos. A partir do momento que o átomo perde esse elétron, a gente vai chamar de íons, tá bom? E se ele ganha prótons, a gente chama eles de cátion, que vocês vão ver aí nas séries seguintes, tá certo? Então, os elétrons, quando tem facilidade de se movimentar, né, de trocar aqui de átomo, ok? Aí a gente vai dizer que eles são condutores, né? Bons condutores elétricos, tá certo? Em um sistema, beleza? Então vem comigo aqui. Então, pessoal, nos isolantes é o contrário, né? Eles ficam fortemente ligados ao átomo. Então ele tem baixa mobilidade, eles têm dificuldade de se movimentar, né? De um átomo ceder para o outro, elétron, enfim. Aí a gente diz que são isolantes, né? Eles não têm esses elétrons livres. Beleza? Em certas quantidades é suficiente para conduzir a eletricidade. Então, contudo, não existe isolante perfeito. Atendida certas condições, o material se torna isolante. Então, entenda uma coisa, não significa que ele não tenha elétrons. Todo átomo, todo material é feito de átomos. Contudo, tem elétrons, beleza? Só que eles não têm essa mobilidade, essa facilidade de se locomover, né, de passar de um átomo para o outro, beleza? Então a gente chama de isolante térmico, tranquilo? Que é o caso das borrachas, né, do isopor, do plástico, da madeira, enfim. Vamos dar continuidade aqui. Olha, a eletrização ocorre quando, gente? Eletrizar um corpo eletricamente neutro é tornar diferente o número de cargas positivas, né, das cargas negativas. Então, até o momento, se eles tiverem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, então ele é neutro. Então, a eletrização ocorre quando há essa diferença, né? É quando um cede elétrons para o outro é que vai haver a eletrização. Então, pessoal, o corpo que ganha elétrons fica eletrizado negativamente. E o que cedeu elétrons, ou seja, ele fica com as cargas positivas, ou seja, ele vai ter mais prótons, né? Já que ele perdeu os elétrons, ele vai ficar com mais prótons. Não significa que ele não tem elétrons, ele tem, mas com uma quantidade menor, ok? E o que prevalece é o que tem mais, entendido? Então,
Quando um átomo, certo? Ele tem mais cargas negativas, significa que ele tem mais elétrons, beleza? E se ele tiver mais prótons do que elétrons, ele fica com carga positiva. Então, a gente vai ver essa eletrização, né? Esse processo acontece de 3 tipos: por atrito, contato e indução, tá certo? Que a gente vai ver cada um agora nesta aula, tá bom? Então, muita atenção. Vamos iniciar aqui falando da eletrização por atrito. Ocorre através da fricção entre sistemas diferentes, tá certo? Então tem que haver 2 materiais diferentes para acontecer esse processo aí. Então, o trabalho executado pela força de atrito confere a energia para que ocorra a migração, né, o transporte de elétrons de um sistema para o outro. Então, a transferência ocorre em virtude do efeito triboelétrico. A gente vai ver daqui a pouco que é isso aí, tá bom? Olha só, nós temos aqui, imagina aí um tubo, né, de vidro, tá certo? E uma seda, tranquilo? Aí, aqui é antes do atrito, ou seja, aqui eles estão neutros, porque a quantidade de prótons é a mesma de elétrons, tanto no vidro como na seda, tá bom? Agora, por que são materiais diferentes, pessoal? Que a gente tem que fazer esse processo. Porque alguns materiais eles tendem a ter facilidade de ceder elétrons um para o outro, tá bom? Um tem mais facilidade que o outro. Então, é nessa troca que os corpos vão ficar eletrizados, tá certo? Então, ao atritar aqui a seda num tubo de vidro, tá bom? O que vai acontecer é que o vidro vai ceder elétrons para onde? Para a seda. Daqui a pouco vocês vão entender por que o vidro cedeu elétron e não a seda que cedeu. Porque alguns materiais, pessoal, têm facilidade, né, de movimentação, de sair do seu núcleo, né, como a gente já falou, e ser transportado para outro material, que é o caso do vidro, tá bom? Ele cedeu elétrons para seda. Então, o vidro ficou positivamente carregado, porque ficou com mais prótons do que com elétrons, e a seda ficou carregada negativamente. Tranquilo, gente? Facinho de entender? Então, atrito é isso. Tem que haver o contato, né, a fricção, para que ocorra essa troca de elétrons. Nós estamos falando de elétrons, tá bom? E os elétrons do vidro, ele foi cedido para onde? Para seda, tá bom? Para seda. Por quê? Porque o vidro tem mais facilidade de perder essas cargas, tá bom? Então, um ficou positivo, o outro ficou negativo na eletrização por atrito. No final de tudo, ficam com cargas opostas, tá certo? E aí, entenderam? Vamos continuar aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, da série triboelétrica, pessoal, é como se fosse uma tabela, né? um ranking aqui de materiais que tem maior facilidade de ceder elétron para o outro, né? Como a gente comparou, o vidro ficou acima eu falei seda, né? Da seda, ó. O que acontece? Esses materiais que estão acima, né? Quanto mais para o lado positivo, aqui, ó, na seta, positivo, mais facilidade eles têm de ceder elétrons um para o outro. Então, se a gente comparou o vidro para a seda, então o vidro tem maior facilidade de perder elétrons para a seda. Se você compara o vidro com a lã, a mesma coisa. O vidro tem facilidade de ceder, né, elétrons para a lã. E assim vai, né? Se você for comparar os de cima com os de baixo, sempre o material de cima vai ceder para esses de baixo. Estou falando de elétrons, tá bom? Olha só, aqui nós vamos comparar aqui a lã, tá bom? E o pelo do gato. Então vamos comparar aqui na tabelinha que a gente vai chamar de série triboelétrica. Não, assim, eu peço para vocês não decorar, que não tem necessidade de fazer isso, tá bom? Algumas questões já te dá esses dados aqui, tranquilo? Então vamos comparar aqui, ó, a lã e o pelo do gato. Agora, gente, ó, compare que a lã está acima do pelo do gato, né? De gato. Então, o que acontece? A lã vai ceder, gente. A lã vai ceder elétron para onde? Para o pelo do gato, ó. Tá vendo na ilustração, ó? A lã, até então, os dois estavam o quê? Neutro, né? Então, o que é neutro? É quando as cargas positivas e negativas são iguais.
Acontece que a lã cedeu as cargas negativas para o gato, então a lã ficou carregada positivamente, tá bom? E o gato ficou carregado negativamente. Entenderam, gente? Então, alguns materiais têm essa facilidade, né, de transportar esses elétrons, que é o caso aí quando for comparar a lã com o pelo de gato. Tranquilo? Ficou fácil de entender? Quem não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo, tá bom? Então, vamos continuar. Nós estamos falando de quê, pessoal? De processo de eletrização. E a gente está falando de atrito, né? Um processo por atrito, ok? Olha só. Ainda falando, né, do processo de eletrização por atrito, nesse desenho aqui, nessa ilustração, a gente comparou o vidro com a lã, tá bom? No começo da nossa aula, a gente comparou o vidro com a seda. E aí, se a gente voltar para a tabelinha, pessoal, ó, vou voltar aqui, presta atenção, a gente vai comparar o vidro com a lã. Então, o vidro está acima aqui na tabelinha, ó. Ou seja, o vidro vai ter facilidade de ceder elétron para onde? Para a lã, tá bom? Vou voltar aqui, ó. Então, até então, os dois estão neutros, né, gente? Antes da fricção, tá bom? Antes da fricção, os dois estão neutros. Ou seja, a carga positiva é igual à carga negativa. Ó. Os sinais são opostos e que as cargas são iguais. Ó. Positivo aqui e negativo são iguais. Tá bom? Tanto do vidro como da lã. Agora, durante o processo de fricção, o que acontece, pessoal? O vidro, tá bom? O material vidro vai ceder elétron para onde? Para a lã. Ou seja, essas cargas negativas vão passar para a lã, pessoal. Olha só. Depois, o que acontece? Olha. Então, o que ocorre aqui só é o transporte, pessoal, das cargas negativas, tá bom? Ah, ele ficou com mais cargas positivas porque ganhou os positivos da lã? Não, gente. Não, isso não acontece. Ficou positivo porque ele cedeu as cargas negativas para a lã, então ele ficou carregado positivamente, tá bom? E a lã ficou carregado com carga negativamente, ficou com mais cargas negativas. Tranquilo? E lembrando, ó, ficou com sinais opostos. Ok? Ah, então significa que perdeu todos os elétrons? Não, não significa que perdeu todos os elétrons. Significa que tem mais prótons do que elétrons. Aí a carga fica positiva. Beleza, gente? Então, pessoal, vamos para algumas observações aqui importantes. Ó. Isso aqui é para anotar, viu? Para o processo de eletrização por atrito, devemos observar o seguinte. Os corpos são compostos de substâncias diferentes. Agora eu pergunto, por que são diferentes? Justamente como eu falei para vocês, que alguns materiais, eles estendem, né? Tem muita facilidade de movimentação dos elétrons, né? De ceder um para o outro. Então, já pensou, se for dois materiais iguais, eles vão continuar neutros. Tá bom? Imagina aí dois bastões de vidro, né? Nenhum vai ceder um para o outro elétron, tá certo? Então, tem que ser com corpos, substâncias diferentes, para que ocorra essa troca. Outra observação. Então, inicialmente neutros, tá bom? Como a gente está vendo, beleza? Sempre começa assim, os dois são neutros. Agora, no fim do processo, os corpos terão cargas de caráter opostos. Gente, ó, sinais ficam opostos no final do processo, tá bom? E outra coisa importante, ó, para saber qual é o positivo ou negativo, basta consultar a série triboelétrica. Então, já que o vidro na tabelinha, né, gente, fica acima da lã, então significa que ele tem facilidade de perder os elétrons, ok? Então ele fica positivo, né, o vidro, já que ele tem facilidade de perder os elétrons, e a lã ficou carregado negativamente, ok? Olha só, agora nós vamos falar de eletrização por contato, gente, por contato. Vamos com muita atenção, né, ler esse processo aqui, ó. Consiste do processo no qual ocorre a interação mecânica entre superfícies sem que ocorra a fricção. Gente, vai haver o contato, tá bom? Mas não vai haver a fricção, ok? Então, muita atenção com isso. Olha, os sistemas podem ser de materiais isolantes ou condutores,
Se forem isolantes, a eletrização será local. Se o sistema for condutor, o processo demandará a distribuição de carga por todo o sistema. Então, se os sistemas tiverem o mesmo tamanho, as cargas serão divididas uniformemente. Se forem tamanhos diferentes, a divisão será proporcional. Então, nós temos aqui dois materiais, né? Duas esferas. Uma está carregada positivamente. Poderia ser negativamente? Poderia sim, gente. E aqui é antes do processo, né, gente? Então, uma está carregada positivamente, a outra está neutra, tá certo? Agora, durante o processo vai haver o contato. E quando houver o contato, o que acontece? Essas cargas positivas, parte dela vai passar para o outro material, né? Para o outro corpo, beleza? Então, o que acontece? Já que eu tenho sobrando aqui cargas positivas, vai passar para o outro corpo cargas positivas, então os dois corpos vão ficar positivamente carregados. Agora, vai ser dividida a mesma quantidade de carga positiva, vai ser a mesma desse outro material? Não. Então, pessoal, agora vamos falar de eletrização por indução eletrostática. Esse processo é um pouquinho mais complicado, mas se você prestar atenção, ter foco na aula, com certeza você vai sair fera aqui nesse conteúdo, ok? Então, pessoal, é a situação na qual um condutor se eletriza pelo simples fato de aproximar, gente. Então, ele eletriza o outro corpo sem precisar de contato ou fricção, tá bom? Então, é diferente dos outros. Agora, uma coisa importante, ó, o condutor que está eletrizado é chamado indutor, certo? E o condutor que irá se eletrizar é chamado de induzido ou influenciado. Então, vai haver dois corpos aí, né? Um vai ser carregado, já está eletrizado, então ele vai eletrizar o outro corpo sem precisar do contato, tá certo? Agora, uma coisa importante, ó, o induzido, né, gente? O induzido, que é aquele que vai receber essa carga, tá certo? Ele até então era neutro e ele vai receber, ele vai ficar eletrizado, tá bom? Ele fica com carga oposto ao indutor. Isso acontece também lá no processo, né, gente? No processo de quê? No processo de atrito, né? Do processo de eletrização por atrito. No final, as cargas ficam opostas, tá certo? Vamos ver aqui na ilustração. Olha só, gente. Então, eu tenho aqui, nós vamos falar dos mesmos exemplos, né? Um bastão de vidro, tá bom? E aqui, um material de marfim, tá certo? Então, eu tenho aqui um bastão de vidro que está carregado positivamente. Eu chamo o bastão de quê? Indutor ou induzido, gente? Muito bem, indutor, porque ele está carregado. Já a esfera de marfim está neutra, tá bom? Ele não está carregado, está neutro, ou seja, a mesma quantidade de prótons é de elétrons. Então, a gente pode chamar aqui essa partezinha de baixo, a gente vai chamar de isolante, tá bom? Isolante, ou seja, não está passando nenhuma carga aqui do chão, né, da terra, para esse material aqui, ok? Então, o que acontece aqui na segunda figura, pessoal? A gente vai aproximar o bastão, que está carregado positivamente, da esfera de marfim. O que acontece? Os elétrons que estavam, então, aqui misturado aqui, né, na eletrosfera, eles vão se aproximar do bastão, gente, olha. Então, os elétrons vão ficar de um lado e os prótons vão ficar do outro, até porque eles vão repelir, né, gente? Sinais iguais vão repelir. Então, os positivos vão se afastar, né? E os negativos, né, com positivo, vão se atrair. Ok? Mesmo sem um contato, pessoal, isso acontece, tá certo? Agora, aqui no terceiro desenho, o que acontece? Ó, ainda, pessoal, só por indução, tá bom? Aqui é o indutor e aqui é o induzido. Qual é a intenção desse experimento? É eletrizar essa esfera sem precisar
ter o processo de fricção ou por contato, só por aproximação, gente, tá bom? Agora, se ligar um fio condutor aqui na Terra, pessoal, imagina isso, você vai ligar um fio, né, condutor da Terra para a esfera. O que acontece, pessoal? Isso, muito bem, olha, a Terra vai passar, né, gente, elétrons para quem? Para a esfera. Por que que vai passar os elétrons? Tudo isso por causa desse bastão aqui que está carregado positivamente, ou seja, ele vai atrair os elétrons da Terra. Então ele vai passar por esse fio aqui e vai ficar aqui armazenado, né, nessa esfera de marfim, tá bom? Por que que os elétrons vão sair da Terra, né, para a esfera? Tudo por conta da atração aqui dessa barra de vidro que está carregada positivamente, tá bom? Agora, gente, a ordem aqui, se eu for retirar esse bastão, né, isso vai influenciar demais. O que acontece? Ó? Se eu retirar esse bastão daqui, os elétrons que até então tinham ido para a esfera vão voltar de novo, porque eles não vão ficar aqui. Eles vão ficar aqui se movimentando, certo? Desorganizados, e eles vão acabar voltando aqui de onde veio, tá bom? Aí vai ficar neutro de novo. Então, entendido, né? Vamos lá de novo, ó, gente. Esse bastão está carregado positivamente, vai se aproximar aqui dessa esfera, tá certo? O que acontece? Os elétrons vão se aproximar, vão ficar de um lado e os prótons do outro, né? Houve uma separação aqui. Agora, o que acontece? Como deixar essa esfera carregada, tá bom? Eletrizada. Vai ligar um fio condutor da esfera até a Terra, tá bom? E os elétrons, alguns elétrons da Terra, vai pelo fio condutor e vai ficar aqui na esfera. Por que que os elétrons aqui vão subir, pessoal? Tudo por conta da atração desse bastão de vidro que está carregado positivamente. Então, ele vai atrair os elétrons, né, que são negativos, né? Então, se os opostos se atraem, então os elétrons vão vir para a esfera. Mas não vai passar por bastão, porque eu não estou tendo contato, gente. É só indução, tá bom? Agora, a partir do momento que aqui tem mais elétrons do que prótons, né? Porque a Terra já cedeu mais elétrons, o que vai acontecer? Para a gente deixar carregada, né, essa esfera, a gente vai usar a malandragem aqui e vai cortar o fio condutor. A partir do momento que corta o fio condutor, esses elétrons vão continuar na esfera. Então, se aqui vai ter mais elétrons, e aí a gente deixa essa esfera carregada negativamente, tá bom? Porque vai ter mais o quê? Mais elétrons. Então é isso, esse processo ocorre dessa maneira, tá bom? Então aí, finalmente, a esfera ficou carregada negativamente, ficou eletrizada, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a ordem influencia sim no processo, como eu digo assim, ó, se eu retirar esse bastão, né, com o fio aqui, o que acontece? A esfera vai voltar normal, vai ficar neutra, tá bom? Os elétrons que até então tinham subido vai voltar de novo, beleza? Agora, antes de afastar o bastão, se eu cortar, os elétrons que estavam aqui vão continuar. Agora sim eu posso retirar o bastão e a esfera ficou carregada negativamente. E aí, pessoal, gostaram? Então, pessoal, chegou o final da nossa aula. Vamos ler essa frase comigo aqui, ó. Há uma força mais poderosa do que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. É a vontade, pessoal. Então, se você tiver vontade, né, de aprender, de fazer algo, tá certo? Esse é o pontapé inicial. É uma força muito poderosa. Antes de fazer tudo isso, você tem que ter vontade, tá certo? Então, falar em vontade, vamos ter vontade, né, de aprender, de enfrentar esse desafio aí, tá bom? De aprender com essas aulas online, vamos ter foco, vamos ter autogestão, pessoal. Entregar esse material, né? Entregar esse trabalho no tempo certo, tá certo? Então, hoje mesmo dá para vocês fazerem essa atividade e enviar o formulário para mim, tá bom? O link vou deixar aqui na plataforma e vou deixar também lá no grupo de vocês. Então, tenha uma tarde abençoada e até a próxima aula, se Deus quiser.